Olá, meus amados, tudo bem? Dr. Paulo Roberto Roseno, advogado, Sargento Roseno. Meus amados, hoje é 10 de maio de 2021, são exatamente 12 horas e 18 minutos desse novo dia. Vamos lá, a informação que eu quero trazer para os senhores é para que todos fiquem de fato e de verdade, tendo ciência, tendo conhecimento do que está acontecendo no Brasil e algo muito importante que precisa ser mudado na justiça brasileira. Por quê? Você vive num país que você não tem a quem pedir socorro. Como assim, doutor? A quem pedir socorro? Por exemplo, você tem um Supremo Tribunal Federal. Se qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal supostamente praticar algum delito, praticar algum fato típico, que é o crime previsto em lei, você não tem aonde pedir socorro, você não tem aonde processá-los, julgá-los e condená-los. Ah, mas por que o senhor fala isto? Porque o único poder que tem a faculdade, a obrigação de julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado brasileiro. E se você tiver um Senado pactuado, envolvido em crimes, que você tem um presidente do Senado que é supostamente envolvido com crimes ou pau-mandado daqueles que estão envolvidos em crimes, você não vai ter aonde pedir socorro. Por quê? Porque um senador, presidente do Senado, que tem a obrigação de colocar em pauta de julgamento, de decisão, do plenário do Senado Federal, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vez que esse senador ou o partido dele estiver envolvido em corrupção, dificilmente ele vai colocá-lo em pauta de julgamento. Dificilmente o presidente do Senado, que está até o talo envolvido com atos ilícitos, ou o próprio partido político dele, vai colocar em pauta de decisão do plenário do Supremo do Senado Federal. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, você tem três poderes que a lei diz, que a Constituição fala, no artigo 2º, que os poderes constituídos são harmônicos e independentes. Quais são esses poderes? O poder legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. O poder executivo, que é composto pelo presidente da República, e o poder judiciário, que é composto pelo Supremo Tribunal Federal, conhecido mundialmente como a Corte Suprema da Justiça Brasileira. Só que tem uma grande diferença. Por quê? Se você pretende processar um ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tem aonde pedir socorro. A não ser que um cidadão, uma empresa, mova uma ação pessoal, particular, contra os ministros membros do Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo isso, meus amados? Aí qual é a ideia? Qual é o projeto que nós temos montado para modificar toda esta situação? Temos um projeto que foi criado pelo Dr. Marcos David Figueiredo, que ele criou o projeto chamado TECOI, Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. O que é isso? É um tribunal que tem a competência de julgar os crimes contra a administração pública, definidos pelo artigo 312
a 359 do Código Penal Brasileiro, crimes contra o sistema financeiro nacional previsto na Lei Federal 7.492, de 16 de junho de 1986, crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, instituído pela Lei Federal 9.613, de 3 de março de 1998, crimes de organização criminosa e investigação criminal definidos pela Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, e crimes de associação criminosa capturado no artigo 288 do Código Penal, e crimes previstos na lei especial em desfavor de autoridades definida no artigo 15º do projeto que foi construído pelo Dr. Marcos David de Figueiredo, que é o criador do TECOI, Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Por quê? Se você não tiver um órgão superior, uma Corte Suprema, que vai julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, nunca vai mudar esse país. Nunca que esse país vai mudar, meus amados. E se você for lá no projeto do TECOI, está dizendo o seguinte: qual é a competência do tribunal, o TECOI? A competência diz o seguinte, no artigo 5º fala assim: compete às turmas processar e julgar, nos crimes definidos no artigo 5º, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, tá? E os membros do Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, e do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal, desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, desembargadores dos Tribunais Regionais Eleitorais, desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho, senadores e deputados federais, membros do Conselho dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, governadores dos estados e do Distrito Federal, secretários estaduais, deputados estaduais, prefeitos, delegados de polícia, juízes de direito e juízes federais. E assim está lá previsto no projeto TECOI, Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Aí você me pergunta, mas doutor, se já existe o Senado Federal para julgar, para decidir contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que inventar mais um projeto desse? Queridos, justamente para acabar com a impunidade. Justamente para acabar com a impunidade. Se você tem um Senado Federal, você tem o Senado do Brasil, que você tenha um presidente do Senado que tem o rabo preso com os ministros do Supremo Tribunal Federal, dificilmente ele vai colocar em pauta de julgamento, em pauta de decisão plenária do Senado, para colocar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF. Não vai acontecer nunca. Como que você vai processar, julgar e condenar ou absolver o ministro do Supremo Tribunal Federal? Você não tem a quem pedir socorro. Por exemplo, nós temos aí vários atos praticados por ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro foi nomear
o delegado de Polícia Federal, Alexandre Ramage, para ocupar o cargo de delegado da Polícia Federal, o Supremo Tribunal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, foi lá e deu uma liminar para impedir a nomeação. Aí eu te pergunto, não é uma invasão de competência do Poder Judiciário, que é o STF, na competência do Poder Executivo, que é o Presidente da República? Não é? Por exemplo, nós temos aí agora o inquérito das conhecidas fake news, que foi aberto ferindo princípios constitucionais, ferindo obrigações do próprio Ministério Público. Por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele determinou ex officio que o ministro Alexandre de Moraes fosse o juiz ou relator do inquérito das fake news, que é um inquérito inconstitucional, que não tem fundamento jurídico, que está ferindo o juiz natural. Ah, mas o inquérito das fake news foi aberto para investigar aqueles que se levantam contra o Estado Democrático de Direito, aqueles que se levantam contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Meus amados, se um ministro do Supremo Tribunal Federal se sente ofendido, cabe a ele promover uma ação penal. Não é o ministro Dias Toffoli, erroneamente, equivocadamente, mandar abrir um inquérito das fake news dizendo que houve crime nas dependências do STF. Nunca que isso existiu. O inquérito das fake news é um inquérito vergonhoso. É um inquérito que fere os princípios constitucionais. É um inquérito que fere o juiz natural. É um inquérito que fere as prerrogativas, a faculdade, a obrigação do Ministério Público. Aí eu lhe pergunto, cadê o PGR, né? O Procurador-Geral da República, que poderia entrar com ofício uma petição reclamando junto do Supremo Tribunal Federal? Com todo respeito, digo, está ferindo a Constituição. Os atos praticados pelo ministro Dias Toffoli, do qual ele determinou que fosse aberto o inquérito das fake news para perseguir, para processar e julgar e condenar aqueles que defendem o seu direito de manifestação, aqueles que defendem o seu direito de ir e vir. Sinceramente, eu não sei aonde que eles tiraram esta ideia deste inquérito, um inquérito inconstitucional que fere ferrenhamente o direito brasileiro, é uma vergonha mundial, nós passamos vergonha com tudo isto. Você que atua no mundo jurídico, para pensar, meu amigo advogado, meu amigo promotor, meu amigo juiz, desembargador, que eu tenho vários amigos advogados, juízes, promotores de justiça, desembargadores, tenho vários amigos no mundo jurídico. O que eu me sinto estarrecido é de verificar o quanto que a nossa Constituição Federal está sendo banalizada, rasgada, direitos do cidadão sendo tirados. Peraí, se o Supremo Tribunal Federal foi criado por meio dos seus ministros para serem o guardião, o protetor da Constituição, aí eu lhe pergunto, o que eles estão fazendo contra os direitos previstos na Constituição, contra o Estado Democrático de Direito? Não estou aqui ameaçando nenhum ministro, não estou aqui ofendendo a moral, nem difamando, nem caluniando, nem injuriando nenhum ministro do Supremo Tribunal. O que eu quero dizer é que a nossa Corte, Supremo Tribunal Federal, está sendo banalizada, está sendo
afrontada, aonde que os seus ministros membros, com todo respeito, têm a obrigação de ser o guardião da Constituição. Não é rasgar a Constituição. Vocês imaginam a biografia deles, que estão lá no Supremo Tribunal Federal? Por que nós precisamos formar uma Corte Suprema de Justiça para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque você não tem aonde pedir socorro. Você não tem a quem buscar socorro. Se você quiser entrar com processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, você vai ter que entrar lá no STF, sendo que eles mesmos vão julgar. Você vai pedir socorro para quem? Sinceramente, é um absurdo tudo que a gente está se deparando no dia a dia. A cada dia que passa, eu fico estarrecido, decepcionado como advogado, conhecedor da lei, que eu amo o meu país, eu amo as leis do meu país, eu honro a nossa Constituição, eu honro a nossa democracia, mas o nosso país está praticamente sendo mal visto no mundo lá fora. Por quê? Você tem uma Suprema Corte que está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Nós temos uma Suprema Corte que os seus ministros membros, eles têm a certeza da impunidade. Se eles supostamente praticarem crimes, se eles supostamente enriquecer ilicitamente, porque um ministro que ganha um salário, tem patrimônio de 4 milhões, 8 milhões, do qual um país sério, todos eles seriam investigados. Mas a lei brasileira não permite que ministro do Supremo Tribunal Federal venha ser investigado. Aí eu te pergunto, aonde que fica o artigo 5º da Constituição? Que a lei diz que que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Aonde você está vendo igualdade nisso daí? Ah, mas não pode comparar um cidadão que mora na comunidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Lógico que não deve comparar, mas peraí. Se o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, eu entendo que deva ter uma Corte Suprema para julgar, para processar, julgar, condenar ou absolver os supostos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União e outros órgãos do governo. Porque do jeito que aí está, como é que esse país vai mudar? Parem para analisar junto comigo. Por isso que eu sou a favor do TECOI. O que é o TECOI? É um projeto de lei que vai criar o TECOI, conhecido como Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Um projeto de lei de autoria do advogado Dr. Marcos David de Figueiredo, que faz parte do movimento Moraliza.com. Queridos, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Uma vez que você abre mão dos teus direitos, você não tem como reclamá-lo no amanhã, porque você abriu mão dos teus direitos. Você abriu mão dos teus direitos. Nós não podemos aceitarmos que essas atrocidades que estão acontecendo contra os direitos constitucionais das pessoas venha permanecer. Eu vejo um absurdo. Eu fico assim, às vezes, decepcionado quando eu vejo ministros do Supremo Tribunal Federal quase saindo no tapa entre si. Aquele ativismo político,
Os homens deixaram de serem protetores da Constituição Federal para praticarem ativismo político. Ministro do Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que supostamente estejam na prática de ativismo político, eles são passíveis de sofrer o impeachment, porque está previsto na lei de impeachment. Juiz não pode dar a sua opinião no mundo político. Juiz, ministro, não pode jamais se envolver em assuntos políticos. Se envolver, se intrometer na esfera de outro poder constituído. O que mais nós estamos se deparando são invasões de competência. Se o artigo 2º da Constituição diz que os poderes constituídos da União são harmônicos e independentes, que são o Poder Legislativo, que é constituído, composto pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal, pelo Poder Executivo, e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando a Câmara dos Deputados Federais, quando o Senado Federal, eles criam uma lei e ela é sancionada pelo presidente da República, é inadmissível, é inconcebível que ministros do Supremo Tribunal Federal venham barrar uma lei criada pelo Poder Legislativo, porque isso demonstra invasão de competência. É isso que eu quero explicar para os senhores. Por que tudo isto? Porque eles têm ciência da impunidade. Ah, doutor, você está ofendendo os ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Juridicamente, não. Eu estou falando uma verdade que está na lei. Eu estou se manifestando dentro do artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que me dá o direito e liberdade de pensamento. Agora, se eu xingá-los, se eu difamá-los, caluniá-los, injuriá-los, aí sim eu sou passível de um processo criminal. Mas eu estou falando uma verdade que está na lei. Eu tenho o direito de se manifestar. É um direito meu, é um direito seu, cidadão. Porque a Constituição Federal não fala no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo? Queridos, quem trabalha, quem exerce cargo público é empregado do povo. Tem que respeitar o desejo do povo. Tem que respeitar a decisão do povo, da nação. Não é só porque a pessoa exerce um cargo público que ele é o dono da verdade. Não. Como nós estamos agora nos deparando, que toda a nação brasileira quer o voto impresso auditável. Por quê? Por causa das supostas fraudes eleitorais nas urnas eletrônicas Smartmatic. Está mais do que provada tudo isto. Eu não estou dizendo que está tendo fraude eleitoral. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que o direito do cidadão, se o cidadão brasileiro ele quer o voto impresso e auditável, não tem o porquê de ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral dizer eu sou contra porque está ferindo a lei. Com todo respeito. Com todo respeito. Ferir os direitos do cidadão é o mesmo que colocá-los numa forca. Essa é a pura realidade. Eu discordo plenamente. O Brasil tem que mudar. Essa ideia furada, essa ideia medíocre, de antigão, de poderosos aí do mundo jurídico, essa ideia tem que mudar. Nós temos o melhor país do mundo. Dono do ouro, da prata, dono do nióbio, o país que pode se tornar a economia número 1 do Brasil. Mas, infelizmente, nós temos um bando de traidores da pátria que querem fazer a seu modo, que querem destruir a nação brasileira. Por isso que eu sou a favor da criação do projeto do TECOI,
Tribunal Constitucional da Ordem Institucional para julgar, para processar, julgar e condenar ou absolver os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se não tiver uma corte marcial acima deles, esse país jamais terá moralidade. A impunidade está imperando no Brasil. Como que a gente quer mudar uma nação se você tem um poder que invade a competência do outro poder? Com todo o respeito aos senhores operadores do direito, ao senhor advogado, ao senhor juiz, desembargador, ministro, com todo o respeito. Mas é inadmissível o que está acontecendo no Brasil. Tem que ter uma Corte Suprema para julgá-los. Ah, mas a gente tem o CNJ. Do que adianta? Do que adianta? Você tem o Conselho Nacional de Justiça, se ele pertence ao próprio, se ele é dirigido, administrado pelo próprio presidente do Poder Judiciário do STF, do Supremo Tribunal Federal, não muda em nada. Você tem que ter uma Corte Suprema. Tem que ter uma Corte Suprema para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União e outros mais órgãos da Justiça brasileira e do próprio poder público. Porque do jeito que está indo, a impunidade vai imperar no Brasil. O Brasil é o país da impunidade. O que me deixa estarrecido que os senhores têm o poder de defender a Constituição e não estão fazendo. Não estão fazendo. Com todo o respeito que eu tenho a todos os senhores aqui, cidadão que me segue, pessoas que me conhecem, mas eu fico estarrecido de fazer parte do mundo jurídico brasileiro e verificar que a nossa Constituição, ela foi banida, ela foi rasgada em duas partes. Um país onde tem pessoas que se dizem ser estudadas, pessoas letradas, que dão apoio para a corrupção, que dão apoio para bandido permanecer no poder. O cara foi político, se envolveu em corrupção, ele nunca mais deve participar de política. Porque uma vez ladrão e criminoso para sempre. Não vai mudar nunca isso aí. É por isso que nós temos que lutar por uma corte marcial para julgá-los. Não estou aqui ofendendo a ninguém, estou falando a verdade porque é um direito meu como cidadão. Como cidadão. Aí eu lhe pergunto, cadê os movimentos dos direitos humanos? Cadê todos aqueles órgãos que defendem os direitos do cidadão que não se manifestam? O que eu vejo são pessoas interesseiras de se manterem no poder. Quando eu falo que o direito é a ferramenta utilizada pelos poderosos para se manter no poder, muitos são contra a minha forma de pensar. Ah, então por que o senhor atua no mundo jurídico? Porque eu amo o mundo jurídico. Eu amo lutar pelos direitos do cidadão. Eu amo lutar pelos direitos das pessoas. Pessoas que eu digo são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, é o meio ambiente, são os animais em si, como um todo. Defender o direito. Eu defendo o direito. Compreenderam, meus amados? O Brasil precisa mudar. Eu vejo um bando de calhorda no Congresso Nacional, todos eles com o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Tem medo de votar qualquer projeto de lei contra o Supremo Tribunal Federal porque sabem que vão ser perseguidos e vão ser processados e vão ser condenados, perder os seus cargos. Essa é a pura realidade. Você tem um Congresso Nacional, você tem uma Câmara dos Deputados Federais e um Senado Federal totalmente podre, repugnante.
aonde que a maioria dos deputados não tem moral, senadores não tem moral. Você ter uma CPI que tem bandido, ladrão, corrupto, participando como relator, presidindo uma CPI, esse país precisa ser moralizado. Desperta, Brasil! Desperta, Brasil! Se você não se despertar, você vai virar, sabe o quê? Uma cobaia na mão de todos eles. Desculpa aqui desviar o linguajar, mas infelizmente eu não aguento ver tudo isto. Desejo a todos aí prosperidade, felicidade, vamos lutar, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós moramos no melhor país do mundo, tenha isso em mente. O melhor país do mundo, mais cobiçado pelos estrangeiros. Tá? Aonde bandidos políticos se aproveitam de uma doença para fazer palanque político, pensando em se promover em eleições de 2022. Mas num país que você não tem seriedade, num país que você tem eleições que não tem transparência, não tem como acreditar. Não tem como acreditar. Com todo respeito a todos os senhores que estão me assistindo aqui, né? Por isso que eu sou a favor da criação do TECOI, o projeto da criação do TECOI, de autoria do doutor Marcos David Figueiredo, advogado, professor universitário, tá? Que fez esse projeto que vai julgar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União e outros órgãos do poder público, para que esse país venha entrar nos trilhos da moralidade. Por quê? Um país que a impunidade impera jamais se tornará uma nação livre. E ainda mais quando você tem pessoas que se dizem ser estudadas, doutoradas, mestradas, com vários cursos de graduação, pós-graduação, né? Tirado em outros países, dar apoio para bandido corrupto para voltar ao poder. Um país que tem pessoas que se dizem ser inteligentes, serem letradas, dar apoio para a corrupção, é o mesmo que ser um corrupto. Quando você apoia um corrupto, corrupto você é. Essa é a pura realidade. Olha, muito obrigado pela sua atenção. Se você puder compartilhar essa live, compartilhe, porque o povo precisa saber. Nós vivemos no melhor país do mundo, mas infelizmente nós temos um bando de traidores do poder, usurpando os direitos do cidadão, que tem o direito e eles têm o dever de acatar